que abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor, escrita pelo sábio Salomão, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Queridos, gostaria de trazer um estudo, uma reflexão para os irmãos neste texto da palavra de Deus, escrito pelo sábio Salomão, cerca de 10 séculos antes de Cristo, então cerca aí de 1000 anos antes de Cristo, mas que ainda nos traz muitas lições. A palavra de Deus, ela sempre nos fortalece. Por mais que alguns aceitem o livro de Eclesiastes como um livro pessimista, um livro que diz vaidade de vaidade, é correr atrás do vento, a vida é como o vento, ela logo se passa. Mas para nós cristãos também, ela é uma palavra de sabedoria. Então aqui no capítulo 10, 11 e 12, o sábio Salomão, ele nos traz conselhos sobre a vida. E aqui nesse capítulo 12, ele fala sobre a brevidade da vida, mas não para nós ficarmos tristes, mas para nós ficarmos felizes, porque ao mesmo tempo nós alcançamos a sabedoria na palavra de Deus. A juventude, ela é a primavera da vida. A juventude é onde nós encontramos força, é onde nós encontramos vigor. E nós sabemos que nós somos limitados e finitos por sermos seres humanos. E temos um prazo de validade. Então, cada um de nós temos um prazo de validade. É como uma senha aqui acima da minha cabeça, acima da sua cabeça, que ninguém sabe, somente o próprio Deus. Ele é quem sabe a senha que Ele vai me chamar para a glória celestial, vai nos chamar para a glória. Há um ditado popular que diz assim: começamos a morrer
no dia em que nascemos. Então, esta vida, ela é passageira. E nós já começamos um processo de término. Alguns chegarão aos 100 anos, aos 90 anos. Alguns aos 20 anos. Outros vivem um dia de vida. Nós não sabemos. Somente pertence ao nosso Deus. O sábio Salomão, em outras palavras, aqui nesse texto, ele diz: não espere que cheguem os maus dias. Não espere que cheguem os últimos dias da sua vida para servir ao Senhor, para buscar ao Senhor. Continuem servindo ao Senhor com seus melhores dias. Continuem servindo ao Senhor agora, com toda a sua força, com todo o seu vigor, antes que cheguem estes dias. Então, o último capítulo de Eclesiastes é um poema belíssimo sobre a decadência inevitável de cada um de nós, mas ao mesmo tempo nos traz ensinamentos preciosos para as nossas vidas. E ele diz um chamado à sabedoria, convidando a cada um de nós a sermos sábios. A morte, ela pode ser vista por algumas pessoas como fim, tragédia, como caos, mas para nós cristãos, ela é vida, ela é renovo. E assim, Deus é o grande provedor de todas as coisas. Deus é o grande sustentador das nossas vidas. Eu gostaria de destacar aqui nesse texto, a princípio, ele diz três vezes a palavra antes. Versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Então, antes que aconteça isso, continue servindo ao Senhor, continue glorificando ao Senhor, continue louvando a Deus com toda a sua força, com todo o seu vigor. Aqui ele chama a importância de se lembrar de Deus e o dom da vida. Lembre-se do dom da vida que Deus concedeu a você, em todo tempo, em todo momento. Então, lembre-se do Criador e lembre-se do dom da vida, a graça de estarmos vivos aqui hoje, neste momento. E cheguem os anos em que se possa dizer: não tenho mais alegria, não tenho mais felicidade, não tenho mais prazer. O segundo antes está no versículo 2: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. Então, do versículo 2 ao versículo 5, o sábio Salomão vai falar aqui sobre uma fase de desconstrução, uma fase, que toda percepção da vida, ela se volta para um momento final, ela se volta para um momento em que os ouvidos mal ouvem, os olhos mal veem, as pernas já não estão fortes, já não estão fortalecidas, os ouvidos já não estão tão atentos assim. Muitas vezes não ouvimos o canto dos pássaros, muitas vezes não ouvimos a voz das pessoas, não ouvimos as canções que são cantadas. E o terceiro antes, no versículo 6:
Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Então aqui, o sábio Salomão, ele fala do término, ali do término da nossa vida. E é algo que todos nós vamos passar. O término da nossa vida terrena. No versículo 6 ainda ele diz, conclui dizendo que o pó volte à terra, algo que é irreversível. É algo que nós sabemos que nós chegaremos um dia, mas esse dia pertence ao Senhor. Nós chegaremos um dia, nesse momento do término, nesse momento do fim. Mas eu gostaria de destacar aos irmãos como podemos viver de forma sábia, como podemos viver de forma abundante, ainda mesmo que sabendo de tudo isso. Então ele diz aqui nos primeiros versículos: lembra-te do teu Criador. Lembre-se sempre dos seus dias da juventude. Lembre-se sempre de temer ao Senhor, de guardar os seus ensinamentos, os seus mandamentos. No versículo 13, ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, mesmo nesses momentos da nossa vida, em que nós sabemos que um dia nós estaremos lá, na glória celestial, nós sabemos que um dia nós estaremos no fim, no término das nossas vidas, mas mesmo assim, lembrando de quem é o seu Criador, quem é o seu sustentador, quem é aquele que te fortalece. É na mocidade que encontramos a força e a resistência. E ele nos aconselha então, em contraste com a mocidade e a idade já avançada, a vivermos para Deus, para o Senhor, em todos os momentos das nossas vidas. Seja até o último momento, nós vivemos para o Senhor. Aqui ele diz também, no versículo 2, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e o esplendor da tua vida. Aqui ele indica que tudo se tornará escuridão. É a nossa visão. A nossa visão, em um dado momento, ela vai se reduzindo, ela vai diminuindo a sua força, ela vai diminuindo o seu brilho, até que chegamos a um dado momento em que pode acontecer da nossa visão se enfraquecer por inteiro. Mas mesmo assim, nós nos lembramos que o nosso sustentador é o Senhor. Ele continua dizendo: e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, ainda falando da visão. A visão, ela vai ficando escurecida, ela vai ficando como que uma nuvem nas nossas visões. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Ele diz aqui de força. A nossa força, ela vai diminuindo. O nosso vigor, os nossos joelhos, os nossos ossos, eles vão se encurvando. E antes eles eram fortes, mas agora eles já não aguentam mais sustentar o peso do nosso corpo. E cessarem os moedores, por já serem poucos. É a nossa boca, todo aqui o conjunto dos lábios, da boca, da garganta. Já na velhice, já diz aqui também, diminui o apetite,
Então, nós já vamos passando por esse processo que todos nós iremos passar em um dado momento das nossas vidas. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído. Então nós já não vamos passando mais a não ouvir, vamos já perdendo a sensibilidade da audição. Quando te levantares, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Então vai diminuindo a sensibilidade da audição. Como também temeres o que é alto. Em dado momento das nossas vidas, né, há pouco tempo atrás eu percebi isso. Eu falando lá com as minhas filhas, elas, não pai, dá para ir. Eu falei, não dá. Aí eu me lembrei desse texto. Elas falaram, não, claro que dá. Eu falei, não dá. Para mim já não dá. Então eu já estou percebendo esses sinais. Ah, não, já não. E ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando e você vai percebendo que, ah, não, o que era fácil para você andar 500 quilômetros, talvez hoje, mesmo de veículo, talvez hoje você pense, nossa, para andar 200 já é muito. E a tendência do ser humano é, nossa, daqui em Tatuí é longe demais. E ele pensa muito, né? E para sair de casa já é difícil. Então, a pessoa mais experiente, né, de idade mais avançada, ela vai ficando com esses tipos de sentimentos. E te embranqueceres como floresce a amendoeira, né, as cãs, os cabelos, a experiência, o trabalho árduo, ele já vai, né, ali embranquecendo. E o gafanhoto te for um peso. Então o gafanhoto, um animal tão leve, isso indica simbolicamente que ele vai achar pesado todas as coisas. Tudo para ele é pesado. Então naquele dado momento das nossas vidas, em que nós vamos findando ali, ao levantar da cama, o levantar do sofá, ele já vai perdendo ali as suas forças. E um gafanhoto, simbolicamente, tudo que ele, né, antes para ele era leve, mas hoje se tornou muito mais pesado. E como já dissemos, o apetite te perecer, faltará apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Então nós vamos à casa eterna. Como eu já disse, para alguns é o caos, para alguns é o fim, é o limite, mas para nós cristãos é o início de tudo. Será o início de tudo, de todas as coisas, porque lá na glória celestial nós estaremos renovados, fortalecidos na presença do Senhor. Versículo 6: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Aqui nos dá a ideia de algo frágil, porém ao mesmo tempo valioso. O quanto não é valioso um copo de prata? O quanto não é valioso uma jarra de ouro? É muito valioso. E eu já vi naqueles filmes, né? Há ali um objeto de ouro, de prata, e passa uma criança ali, bate e quebra, cai no chão e quebra. Ele perdeu todo o seu valor. Ele já não dá mais para colar aquele objeto. E assim, ao mesmo tempo, é algo tão frágil, as nossas vidas se tornam algo tão frágil, mas ao mesmo tempo tão valioso. As nossas vidas são
valiosas para o Senhor, muito valiosas, mais que ouro, mais que prata. Versículo 7: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E então, no fim de tudo, este corpo material, ele voltará ao pó, ele voltará para a sua origem, o barro, a terra. Mas o principal de tudo é a nossa alma. Essa sim é do Senhor. E nós estaremos eternamente com o nosso Deus, eternamente com o Senhor. E ele conclui dizendo então: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele nos lembra que nós estamos vivendo aqui, não importa o tempo, não importa quantos anos, mas sim a qualidade do que estamos vivendo. Será que estamos vivendo com sabedoria? Será que estamos vivendo com discernimento do Senhor? Será que estamos vivendo para o Senhor? Então ele coloca aqui os conselhos para uma vida sábia. Continuem buscando ao Senhor, continuem louvando ao Senhor, continuem servindo ao Senhor, até o último suspiro de nossas vidas, até o último momento de nossas vidas, porque ao fim de tudo, o pó volta à terra, mas o espírito volta ao Senhor, volta a Deus que o deu. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus, amém.